May the peace of the Lord be with everyone. Que a paz do Senhor esteja com todos vós. Amen. Amém? We have a challenge today. Nós temos um desafio no dia de hoje. I mean, me and Eduardo. Eu e o Eduardo. Yes. Because we are both under the anointing of the Amém. Holy Spirit. Porque nós dois estamos sob a unção do Espírito Santo To share the word of God today. para dividirmos a palavra do Senhor So no this is dia a de very hoje. huge responsibility É uma grande responsabilidade. for me to help you to understand my English, Para você entender o meu inglês and for Eduardo to make sure that those that needs the translation for Portuguese can also understand in e para o Portuguese. Eduardo, para aqueles que precisam de tradução para o inglês, para o português, para que eles possam entender. But thank God for that. Mas obrigado, Senhor, por isso. So I have different reasons to be very happy today, Hoje eu tenho diferentes motivos para estar feliz. and one of the reasons E to um- be happy E um desses motivos para estar feliz is to be here right in front of you today é por estar aqui perante todos vocês no dia de hoje, to share the word of God. para dividir a palavra de Deus. You have no idea how I love that. Vocês não têm ideia o quanto eu amo. Because every time that we have this challenge, this opportunity, Porque todas as vezes que nós temos esse desafio e essa oportunidade, there is no other place to be that is not in the presence of the Lord. não existe nenhum outro lugar para estar a não ser na presença de This is Deus. the best place É o to melhor lugar para estar. getting closer to God Aproximar-se de Deus and hear from God e escutar de Deus and be inspired by the Holy e Spirit. ser inspirado pelo Santo Espírito. This is what makes us to feel alive. É isso que nos faz sentir vivos. Right? Sim? Amen. Amém? The other reason Há outro motivo, is because on 8th of July, é porque no julho 8, 5 years ago, 5 anos atrás, Pastor Wilson and René, nossos pastores Wilson e René, they were receiving me because I was arriving here to the United States. eles me receberam porque eu estava chegando aqui nos Estados Unidos da América. And of course, I was received with a huge party, E eu fui recebido com uma grande festa, not because of me, but because it was the anniversary of Pastor Paul. não por minha causa, mas porque era o aniversário da pastora That's Poiciana. good for me anyways. Mas para mim foi ótimo da mesma I maneira. enjoy it anyways. Eu aproveitei da mesma maneira. And I thank God for that. E eu agradeço a Deus por isso. It has been now 5 years Então, faz 5 that anos we are sharing, you know. que nós estamos dividindo, I'm learning from you. que eu tenho aprendido de vocês. Me and my family, we have received such great love. Eu e a minha família temos recebido grande amor. We really feel loved by you. Nós verdadeiramente nos sentimos amados por And vocês. thank you so much. E muito obrigado por Thank isso. you for being the arms of God, Obrigado por ser os braços de the Deus, mouth of a God, boca de Deus, the care that comes from God through all of you o cuidado que vem de Deus através da vida de vocês, to receive everyone that comes here to Para the United receber- States into this church. todos que vieram para os Estados Unidos e fazem parte dessa igreja. Thank you very much. Muito obrigado. May God bless Que you. o Senhor os abençoe. Last Saturday, No último sábado, Pastor Fabio started a new series of messages. o pastor Fábio começou uma nova série de mensagens. But let me tell you, it's not only about a new series. Mas deixa eu te informar que não é somente começar uma série nova. It's about a new mindset Na verdade, é sobre uma renovação de mente for all the church. para toda a igreja. So it's not only about a new sequence of messages, okay? Então não é somente segmentos de mensagens novas. Be aware of that. Tenha consciência disso. If you missed the message from last Saturday, Caso você tenha perdido a última mensagem, go back to that and listen. volte e escute. Bring that to your heart. Traga isso para o seu coração. He ministered about dealing with discouragement. Ele ministrou sobre lidando com o desânimo. It is not just something for you to once in a while refer to, go back to, you know? Não é algo que você olha para trás e como referência de uma maneira casual.
is this for you to use every time in your life? É algo para ser usado todos os dias This na is to sua be vida. part of our church. Isso tem que ser parte da nossa igreja. In this church, E nessa igreja, no one will be set down because of discouragement. ninguém se sentirá baixo ou Amen? por falta de desânimo. Amém? Amen? Amém? Yes? Amém? And at one church, Na igreja One Church, discouragement stays outside. o desânimo fica do lado de fora. Okay? Amém? You can go through that, no problem. Você pode passar por isso, But you do not stay there. mas você right? não permanece no estado de Because we desânimo, understood porque nós entendemos that God has the best for us. que Deus tem o melhor para nós. So think about that as a church. Então pense dessa maneira como igreja. For the moments that we are facing battles, Para do momento pelo qual nós estamos encarando batalhas, whatever is the battle, não importa o tipo de batalha, we will not be defeated by discouragement. nós não seremos derrotados pelo desânimo. Amém? Amen. Take Amém? that with you. Amém? Okay? Pegue, leve isso If you contigo. see anyone close to you that is a little bit discouraged, Se você ver alguém perto de você que está um pouco desanimado, embrace them. vai lá, dá um abraço nele, Shake, shake. dá uma sacudida Come nele. on. Vamos lá, o anime, Stand up. levante-se. God wants you to be strong. Deus okay? quer que você seja forte, amém? You are allowed to do that. Right? Você tem a permissão para fazer isso. So if you enter in this place, Então, se feeling você entrou nesse discouraged, lugar sentindo desanimado, someone will give alguém you vai te dar um abraço e vai te animar and will Amém? pull you up. e vai te levantar. Okay, today we will follow Hoje- the same mindset. Hoje estaremos seguindo dentro da mesma mentalidade. Today we will talk about time of crisis, Estamos- opportunity for miracles. Estaremos falando sobre tempos de crise, tempos de crise, oportunidades para milagres. Times of crisis, opportunities for miracles. Tempos de crises, oportunidade para milagres. Keep that with you, okay? Você mantenha isso com você. Keep that with you. Mantenha isso consigo. What is a crisis? O que é crise? We can define crisis as a time of intense difficulty, trouble, or danger. Nós podemos classificar, definir como um período de grande dificuldade e de grande adversidade. So, a time of intense difficulty, Então, de intensidade, de dificuldades intensas, trouble, de problemas or danger. ou de perigo, Crisis, crises, right? certo? Have you ever experienced time of crisis? Você já passou por tempo de crises? Should I ask to raise hands or, Deveria eu pedir para que Or você maybe- levantasse a sua mão? or maybe who never, Ou talvez aqueles que nunca passaram, never nunca have been passaram, through a time of crisis? nunca passaram por tempos de crises. So, what was the greatest crisis that you have been through? Então, qual foi a maior dificuldade, a maior crise que você passou? Was this related to your health? Estava relacionado à sua saúde? Everything was fine, Tudo estava bem? and you receive a diagnosis E você recebeu um diagnóstico. that really catch you by E surprise. realmente te pegou de surpresa. Was this related to your finance? Estava isso relacionado às suas finanças? Everything was going fine. Tudo estava bem? Your bank account was Sua- plenty, A sua conta bancária estava cheia? and in the next day, E de repente, no dia seguinte, you were broken. você estava duro. Was this about your family? Talvez sobre a sua família? Everything was going well. Tudo estava indo bem. So the crisis showed up Então a crise apareceu in the midst of your family. no meio da sua família. Maybe husband and wife, Talvez marido e mulher, father and children, talvez pais e filhos, whatever. não importa. Have you ever faced Você já someone passou por isso? in your family that became ill? Você já passou por essa dificuldade de alguém da sua família ficar doente? Something that wasn't expected? Algo que não estava sem expectativa, foi de repente? Maybe you are living right now a crisis time. Talvez você está passando por um momento de crise agora mesmo. Or maybe more than one crisis.
Talvez mais de uma crise at the same time. ao mesmo tempo. Me and my family, we are facing several of crises. Eu e a minha família estamos encarando diversas crises. I spoke yesterday to Pastor Junior, Eu falando com o pastor Júnior, and I guess I spoke to Miss as well eu in também the estava office. falando com a Miss no escritório. So I guess that's why I'm going to preach about Talvez crisis. seja o motivo pelo qual estarei pregando sobre crises. It seems that all of a sudden, all of Talvez que them. de repente tudo start to começou a arrive at the acontecer same time, ao like mesmo tempo. So Então, this is fine, okay? isso tudo bem. Because we will learn that crisis may be seen bad, Porque talvez você vai aprender que talvez as crises nós interpretamos de uma maneira errada, ruim, como algo ruim. yeah, but the first thing that we need to consider Mas a primeira coisa que você deve considerar is that there is no crisis in heaven. que não existe This crise is the nos first céus. thing. There's no crisis in heaven. Não existe crises no céu. I need to remember that. Eu preciso lembrar disso. Whatever I'm going through, Não importa aquilo que eu esteja passando. Paul, there's no crisis in heaven. Oh, ei, não The existe, heaven is fine. não existe crise nos céus. Os céus está bem. It doesn't matter what happens here on earth. Não importa aquilo que vem acontecer na terra. The throne of God remains O trono de Deus, firm, ele ainda continua firme, unshakable. inabalável. Nothing can shake our God. Nada pode abalar o nosso Deus. And I need to bring that reality to my life. E eu preciso trazer essa realidade para minha vida. Because when I'm going through crisis, Porque quando eu estou passando por crises, it may happen que naturalmente acontecem, that I forget that. que eu esqueça That in heaven everything is fine. que no céu está tudo bem. When we go to the Word of God in John 16:33, Quando vamos à palavra de Deus, Words of em Jesus. João 16:33, as And- palavras de Jesus. they are very known words from Jesus. São palavras muito conhecidas de Jesus. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. In the world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. So Jesus warned us, right? Jesus nos avisou. He said there are trouble times, Existem tribulations, tempos de dificuldade, tempos de luta they are there. acontecerão. But even in His word we have the secret of peace in Mas times of trouble. Nós encontramos nas palavras de Jesus o segredo para os momentos de crise. In me Em you mim, have peace. Você tem paz? I overcome the world, Eu superei o mundo, eu venci o mundo. so He will be with us Então Ele está conosco. in our times of crisis, right? Nos Amen? nossos momentos de crise, amém? We need to remember that. Nós temos que lembrar disso. But when we look to moments of crisis, Mas quando nós olhamos em momentos de crise, they can teach us many important things eles podem nos ensinar coisas muito importantes about ourselves sobre nós mesmos and about our God. e sobre o nosso Deus. Crisis teaches us deep lessons. Crises nos ensinam lições profundas. Usually they reveal who we really are, Comumente, ele vem a nos revelar quem nós realmente somos, deep inside. no mais profundo do nosso ser. Crisis put what is inside outside. As crises traz para fora aquilo que está dentro. We may look like strong and well to everybody, you know, Talvez possamos passar a intenção de sermos pessoas fortes e que esteja tudo bem. but when the crisis come, Mas quando as crises chegam, have you been through that already? você já passou por isso? And please don't make mistakes, especially about pastors, okay? E por favor, não cometa o erro quando falamos de crise e pastores.
Because sometimes it's easy to think that pastors never go through crisis, right? É muito fácil olhar e imaginar que pastores nunca passam por crises. Because we are here sharing the word and sharing the hope in God. Porque nós estamos aqui falando da palavra e da esperança em Deus, Yeah, but we go through crisis as well. mas também nós passamos por crises. And we learn about ourselves through crisis as E well. nós aprendemos através das crises sobre nós mesmos. And I would like to bring to you some reference from the Bible. Eu gostaria de trazer a vocês algumas referências bíblicas. There's a passage that is very interesting, and I was searching with God about an example to talk about crisis from the Bible. E existem passagens muito interessantes, e eu estava pesquisando, e existe uma passagem muito interessante que fala sobre crises na Bíblia. It's interesting because in the Bible you will not find the word crisis É interessante mencionar que na Bíblia você não encontra a palavra crise, in the same sense that we no understand mesmo sentido pelo qual nós crisis. entendemos a palavra crise. Because the crisis from the Greek, Porque a palavra crise do grego, when translated in the quando New Testament, traduzida no Novo Testamento, refers to judgment. refere-se a julgamento. So there's a little bit different concept, Então é um in the word conceito by itself. diferente na palavra por si. But I would like to invite you to open your Bible, Mas eu please. gostaria de convidar que você abrisse a sua Bíblia The book of 2 Kings, no livro de 2 Reis, chapter 6. no 6º capítulo. We will start from the verse 24, Começaremos no verso 24 and we will walk through this chapter 7, e nós navegaremos até o capítulo 7, basically until the end of the chapter 7. basicamente até o final do capítulo 7. So if you can open your Bible, Então, se você pudesse abrir a sua Bíblia, we will not show all the texts here. nós não estaremos projetando todo o texto aqui. It's so important that if you can read, Então é importante que você vá seguindo, lendo, to follow. para que você possa seguir. And we will take some lessons from this passage E nós here in the vamos Bible. tirar algumas lições sobre esse texto que nós vamos ler. In this specific passage here in the Bible, Nessa passagem, especificamente da palavra de Deus, it refers when the city of Samaria refere-se quando a cidade de Samaria was besieged by Ben-Hadad, estava cercada por Ben-Hadad, the king from Syria. o rei da Síria. The kingdom of Syria was fighting back Israel. O rei da Síria estava lutando contra Israel. They were expanding their territory. Eles estavam expandindo o seu território. And because of that, they were fighting Israel. E por esse motivo eles estavam lutando contra Israel. At that time, Naquela época, naquele tempo, the kingdom of, let's say, the people of God, o reino do povo de Deus, they were separated in two different kingdoms. ele era separado em 2 reinos diferentes. Because after the kingdomship of Solomon, Porque depois do reinado de Salomão, when his son quando became seu the king, filho se tornou rei, the 12 tribes as of 12 Israel tribos have de been Israel divided. foram divididas. 10 tribes remain in the north 10 tribos para o norte and became the kingdom of Israel. e se tornaram o reino de Israel. The capital of the kingdom of Israel was Samaria. A capital desse reino era Samaria. And in the south, E ao sul, we have the kingdom of Judah, nós tínhamos o reino de Judá, with 2 remaining tribes, com 2 tribos que restaram, Judah and Benjamin, Judá e Benjamim, as a separate kingdom. como um reino separado. In this particular passage, E nessa palavra em particular, the kingdom from Syria o rei da Síria was fighting back the north kingdom, estava lutando contra o reinado do norte, especially surrounded Samaria. especialmente cercando Samaria. And this was a tactic that they used to do at that time. E isso era uma tática pela qual eles usavam naquela época. Remember that most of the big cities on that time, Lembre-se que a maioria das grandes cidades daquela época they were protected by walls. eram protegidas por muros. Remember when Nehemiah went to Jerusalem to rebuild the walls? Lembra quando Neemias foi para was Jerusalém reconstruir important. a cidade? Era muito importante.
It means protection. porque o muro significava proteção. Remember the city of Jericho? Lembra da cidade de Jericó? They were kind of protected Tinha um tipo de proteção, until the walls fell down até com que as muralhas caíram by the power of God. pelo poder de Deus. Samaria was the same situation. E Samaria encontrava-se na mesma situação. It was a big city. Era uma cidade grande. They estimate around 30,000 people living in the city at that time. Estima-se que 30.000 pessoas viviam na cidade de Samaria naquele tempo. And they were all surrounded by walls. Estava toda cercada por paredes, por muros. So the way to conquer a city like that Então a maneira que você poderia conquistar uma and cidade not como being essa exposed to the walls, e não ser expostos à parede, because they could hit you from the walls. porque você poderia ser atacado de cima When you para as get close paredes to quando the walls. você se aproximasse da parede. So they besieged the city, Então eles cercavam a cidade, completely, totally surrounded, completamente cercada, um cerco completo, and they waited. e eles esperavam. Waited until the city Esperava até com que a cidade collapsed. entrava em colapso, Because they could not go out, porque eles não poderiam sair, they could not go shopping, eles não poderiam comprar, they could not go to another city. não poderiam ir para outra cidade. Everyone that leaves the city was killed. Todos que estavam na cidade estavam mortos. So that was the situation here in Samaria. Então essa era a situação aqui que vemos em Samaria. Some stories say that it may happen for around 3 months already Conta-se que esse cerco durou mais ou menos 3 meses at this moment. nesse momento da história. I want to hear the first 2 verses, verse 24 and 25. Eu gostaria de ler os 2 primeiros versos de 2 Reis 6, 24 e 25. If you want to follow in your Bible, Se please. você gostaria de seguir na sua Bíblia. After this, Ben-Hadad, king of Syria, gathered all his army and went up and besieged Samaria. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou o seu exército, subiu e cercou Samaria. Verse 25. Verso 25. There was a great famine in Samaria. Houve uma grande fome em Samaria. Behold, they besieged it until a donkey's head was sold for 80 pieces of silver, and the 4th part of a cab of dove's dung for 5 pieces of silver. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e 1/4 parte de um cabo de esterco de pombos por 5 peças de prata. The word of God is amazing. A palavra do Senhor é maravilhosa. When they go into the details, Quando você entra nos detalhes, trying to explain tentando explicar the situation a that they were living. situação que eles estavam vivendo. 80 pieces of silver, 80 peças de prata it was a lot of money. era muito dinheiro. And that was the price of a donkey's head. Esse era o preço para uma cabeça de um jumento. Can you imagine going to the supermarket Imagine você indo ao supermercado, looking for picanha? buscando por picanha. There's no picanha. Não tem picanha, Entranha, não tem entranha, sirloin, não tem alcatra, T-bone steak, não tem T-bone, whatever you like to eat. aquilo que você gosta de comer. Oh, what do we have today? Oh, mas o que nós temos para hoje? We have donkey head. Cabeça de jumento. Oh, okay. Oh. Maybe I can take Talvez that. eu possa levar isso. What is the cost of that? Quanto custa? 80 pieces of silver. 80 moedas de prata? This was a crazy, huge price for something that was even impure for the Jewish. Isso era loucura, porque era uma carne impura para os judeus. And the other was the poop of doves. E depois era o esterco de pombas. They used to do as a flour. Eles usavam como uma farinha. Man, I will not even tell you to try to imagine that, okay? Eu nem vou convidá-los a imaginar isso. But it's there and it happened. Mas é o que aconteceu. And if you are taking notes, E se você está anotando, the first thing that I would like
you to write A primeira coisa que eu gostaria que você anotasse is during times of crisis, que durante a época de crises, the perception or value changes. a percepção de valores muda. During time of crisis, the perception of value changes. Durante o tempo de crise, a percepção de valor muda. Do you remember what happened when all of us were in lockdown 2020? Você lembra quando nós estávamos em lockdown em 2020? When we started missing for simple things, right? Que nós começamos a sentir falta de coisas básicas. We could not go out from our homes. Nós não podíamos sair das nossas casas. All the stores were closed. Todas as lojas estavam fechadas. Even the church. Até mesmo a igreja. Even the church was closed. Até mesmo a igreja. During times of crisis, the perception of value changes. Durante o tempo de crise, a percepção de valor muda. Things that you do not give much value Coisas que você não dá muito valor, suddenly became very valuable for you. de repente tornam-se muito valiosas para você. You don't even care about your health. Você nem se importa com a sua saúde. When you receive a notice from a doctor Quando você recebe uma notícia do médico about something that makes you think again about everything in your life, uma notícia que faz com que você venha refletir sobre a sua vida novamente. so the first thing is perception of value changes. Então a primeira coisa é a percepção de valor, ela muda. If you keep reading the text E se você continuar lendo o texto, from the verse 26 through 29, do verso 26 ao verso 29, you will find one of the most terrible descriptions of despair in the Bible. você encontrará uma das melhores ou piores, talvez, piores descrições de algo horrível na Bíblia. Yes, of time of despair. É um tempo de desespero. It's hard even to read what happened. É difícil até mesmo de lermos o que aconteceu. The king was walking through the walls, around the walls, O rei estava caminhando em volta dos muros and a woman cried for him. e uma mulher clamou pelo rei. King, please help us. Rei, nos ajude. And he answered, if God didn't help you, how can I help you? Se Deus não te ajudou, como eu posso lhe ajudar? I don't have wine. Eu não tenho vinho, I don't have any food. eu não tenho nenhuma comida. What can I do for you? O que posso eu fazer por ti? And what this woman told him was E o terrible. E o que essa mulher falou para o rei foi algo terrível. She said, Ela falou: me and this other woman eu e essa outra mulher that had 2 little kids. tínhamos 2 filhos. And the famine was so intense E a fome era tão intensa that we made an agreement que nós fizemos um acordo. that we would first eat her son, my son. Que primeiramente iríamos comer o meu filho. Probably the baby died. Provavelmente o bebê morreu. I cannot even imagine whatever Eu não would be. posso It's imaginar o terrible. que passou, mas foi algo horrível. But that was the agreement because of the crisis. Mas esse era o acordo por causa do tempo de crise. And so she said, so we did it. Então assim ela falou. Então assim o fizemos. But now that she's supposed to give her baby, Então agora que chegou a vez dela de dar o seu filho, she hid the baby. ela o escondeu. And now this woman was complaining to the king about that. E essa mulher estava reclamando ao rei a esse respeito. When the king heard that, Quando o rei escutou he isso, tore his clothes ele apart, rasgou as suas vestimentas and everybody saw that he was com sackcloth e ele estava vestido com roupas de saco beneath his royal clothes. debaixo da sua veste real. The second thing that I would like you to note, to take note, A segunda coisa que eu gostaria que você is that tomasse nota intensive times of crisis may test your values and principles. que tempos intensos de crise irá testar os seus valores
e princípios. Intense times of crisis may test your values and principles. Tempos de crise intensa irão testar os seus valores e princípios. And we need to know that. E nós precisamos saber disso. Because we need to be prepared for that. Porque nós temos que estar preparados para isso. To remain firm, right? Para permanecermos firmes. To never give up on the principles and values that we have. Para que nós nunca possamos desistir dos nossos princípios e valores. It doesn't matter how hard the situation is. Não importa quão difícil seja a situação. Remain firm in your values and principles. Mantenha-se Always. firme nos seus valores e princípios, sempre. Remain firm. Teach that to your children. Mantenha-se firme nos seus valores e princípios, sempre. God has Ensine isso been aos seus faithful filhos. to us Deus tem before. sido fiel para nós. He antes. will remain being faithful. E Ele continuará, sua fidelidade It doesn't continuará. matter how long it takes. Não importa o tempo que demore. I will wait. Eu esperarei. I will not give up. Eu não desistirei. It was a principle for me. Foi um princípio para mim. It will remain being a principle for me. E se continuará sendo um princípio para mim. Do you know about the martyrs? Os Você mártires? sabe dos mártires da fé? Martyrs of faith? Remember martyrs of faith? Você lembra dos mártires da fé? A lot of people that died, Pessoas que have been morreram, killed, que foram burned, mortas, queimadas, eaten by beasts, by lions, whatever it foram is. devorados por feras, por leões. They died because they never gave up of their principles. Eles morreram porque eles nunca desistiram dos seus princípios. Remember Shadrach, Meshach, Abednego? Sadraque, Mesade e Abednego, They went to the furnace eles foram para a fornalha because they didn't give up on their principles. porque eles não desistiram dos It seus was princípios. easy. Era muito fácil. Just bow down Apenas and curve-se worship the e statue. adore a estátua. But I have a principle. Não, mas eu tenho um I princípio. worship only Eu God, the true God. somente adoro o Deus verdadeiro. So you will be killed. Então você será morto. So let me tell you, King, Então deixa eu te falar algo, rei. the Lord that I serve, O Deus que eu sirvo, they can save me. Ele He can save me pode, o Deus que eu sirvo pode me salvar, if He wants to. se Ele assim desejar. But even if He doesn't do that, E mesmo que ele não o faça, I will not bow down. eu não me curvarei. I will not give up on my Eu principles. não vou desistir dos meus princípios. Do what you want to do with me. Faça o que você quiser comigo. What happened to them? E o que aconteceu com eles? They went thrown to the furnace. Eles foram jogados à fornalha. What happened to O que them? aconteceu com eles? Because they were faithful. Porque eles foram fiéis. Nor even a single hair, Nem mesmo um fio Were de born. cabelo foi queimado. not even the smell Nem mesmo o cheiro got attached to their clothes. ficou preso à sua roupa. Because God opened a door in the heaven Porque o Senhor abriu uma porta nos céus and sent someone to be there with them. e mandou alguém para estar com eles. And they were not alone anymore. E eles não estavam mais sozinhos. Was it easy for them? Foi fácil para eles? Wouldn't be easier like, God, I just made my declaration. Can you please? Senhor, No. acabei de fazer uma declaração. Será que o Senhor pode ir, não? Send your angels right now. Mande Like, seus anjos agora mesmo. yeah, it was not in my plans to go to the furnace Não today. estava No. nos meus planos de visitar a fornalha no dia de hoje. I wasn't ready to die today. Não estava pronto para morrer no dia de hoje. God is watching. Deus está olhando. God is watching how far you go. Deus está olhando o quão longe você consegue ir. This is a sad passage, Essa é uma passagem muito but it triste, happened. mas It aconteceu. really happened. Mas realmente aconteceu. When we keep reading verse 30 and 31st, Quando você continua lendo os versículos 30 e 31, it says that the king became so upset que o rei ficou tão irritado that he said that he would kill Elisha. que ele mataria Eliseu. He said, "May God strike me, even kill me, Que o Senhor me mate, que o Senhor venha me fazer mal, if I don't separate Elisha's head from his shoulders que eu não, this very day." que eu separarei a cabeça de Elias do seu corpo Eliseu. nesse dia, de Eliseu nesse dia. And why was that?
E o porquê desse motivo? Because if you read some verses before in the same chapter E 6, se você ler no versículo 6, remember the passage when the servant of Elisha quando o servo de Eliseu looked over the walls olhou por cima dos muros, and they were surrounded by the e enemy. eles estavam cercados do inimigo. They were in another city. Eles estavam em outra cidade. And Elisha told him, E Elias falou para ele, Don't be afraid. Eliseu falou para eles, não fique com medo, because they're much more with us than. porque os que them. estão conosco é muito maior do que estão com eles. And he prayed so God could open his eyes. Então, Remember that? ele orou para que Deus abrisse os seus And olhos. when his eyes were open, he saw the army of heaven surrounding them. E quando os seus olhos assim foram abertos, ele pôde contemplar os exércitos dos céus que estavam com eles. And Elisha prayed for God to make them blind. The army. Eliseu orou para que o exército inimigo tornasse-se cego. And he took the army and drove them to Samaria, Então ele pegou aquele exército que estava cego e os levou até the Samaria, same city. a mesma cidade. And this king asked Elisha, Então o rei perguntou a Elias, shall a I Eliseu, kill them? devo eu matá-los? And Elisha said, no, Não. let's give them food Vamos dar ele And comida water. e água and send them away. e vamos mandá-lo de volta. And now after that situation happened, E depois que essa situação aconteceu, they are under this circumstance now. eles se encontram sobre essa situação. And because of that, E por causa disso, the king now blames Elisha. então o rei estava culpando Eliseu por essa situação. And he said, I will take his head Eu off. falo assim, eu vou decapitá-lo. Elisha is responsible for this crisis. Eliseu é o responsável por essa crise. And this is the third thing E essa é a terceira that happens in situação crisis. que acontece em crises. There are people that blame others for their crisis. Existem pessoas que culpam outros pelas suas crises. They try to find someone else that must be responsible for that. Eles procuram culpar outras pessoas pelas suas crises pessoais. It was caused by my dad, Isso foi causado pelo meu pai, my wife, minha esposa, my employer, pelo meu patrão, by the empregador, government. pelo governo. There's always someone to blame Existe sempre alguém in para times of culpar crisis. em tempo de crises. Someone must be responsible for the crisis that I'm living now. Alguém tem que ser responsável pela crise que eu estou vivendo agora mesmo. There are people that are always trying to do that. Existem pessoas que estão sempre fazendo isso. But there are two different kinds of crises. Mas existem dois tipos diferentes de crise. The crisis that comes of everybody at the same time. As crises que vêm sobre todas as pessoas ao mesmo tempo. But there are also the crises that we made for ourselves. Mas também existem crises que nós mesmos trazemos sobre nós. We need to know how to separate that. Nós temos que ter a consciência para separá-los. There are crises that I may be creating for myself based on my decisions. Existem crises que eu criei para mim mesmo mediante as minhas decisões. My choices, As minhas escolhas, when they are not right, quando elas não são corretas, may bring crisis to me, talvez elas trarão crises para mim, for my family, para minha família, in my job, no meu trabalho. bad choices. São escolhas ruins. If I'm responsible for the crisis in my life, Se eu sou responsável pelas crises da minha vida, it will not help finding others to blame for that. say one more time, please. It will not help finding others to blame Não me ajudará, não servirá de nada para mim buscar outras pessoas para culpar, if I'm responsible for se eu that. sou responsável por elas. If you are responsible for the crisis that you are living now, Se você é responsável pelas crises que você está vivendo agora, take ownership. assuma a responsabilidade. Assume that Assuma. I made a mistake. Eu cometi um erro. This is what differentiates people É isso que diferencia as pessoas that receive new chances and opportunities from God. que recebem novas oportunidades de Deus. God knows that we make mistakes, Deus sabe que nós cometemos erros, but only when we go to Jesus mas somente quando nós vamos para Jesus and recognize our mistake e reconhecemos o nosso erro and we claim for forgiveness, e nós clamamos por perdão, we can find grace and mercy. nós encontramos misericórdia e graça. Let me tell you one thing.
Deixa eu te falar uma coisa. You will keep living your crisis and suffering. Você continuará vivendo o seu sofrimento e crise. The crisis that you made for yourself. As crises que você mesmo criou para você. Until you decide to stop the crisis. Até que você mesmo decida parar com essa crise. Recognizing that you need to come to return. Reconhecer que você precisa retornar. Repent. Arrepender-se. And start again. E começar novamente. Check your heart. Cheque o seu coração. The king was blaming Elisha. O rei estava culpando Eliseu. But when we keep reading, Mas se continuarmos lendo, we will find nós encontraremos that there are people that blame others. que existem pessoas que culpam outros. Because in the verse 33, Porque no verso 33, when they go to Elisha, quando eles vão até Elias, it says that the king said, que fala que o rei falou: all these miseries from the Lord. Why should I wait for the Lord any longer? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia e disse ao rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperarei do Senhor? There are people that blame God for their crisis. Existem pessoas que culpam Deus pelas suas crises. It is happening to me because of God. Está acontecendo comigo por causa de Deus. Have you ever blamed God for your crisis? Você já culpou Deus pelas suas crises? If God allows a crisis in our life, Se Deus permite crises na nossa vida, He wanna teach us something. é porque Ele quer nos ensinar algo. He wants you to learn something from the crisis that you're going through. Ele quer que você aprenda algo da crise que você está passando. He will never use crisis Ele nunca usará crises to torture you. para te torturar, You know, just for no sense, for no reason. apenas por prazer, sem nenhum sentido. I don't know, Pastor Wilson, if I can say that God sent crisis, Pastor Fabio. Eu I não don't know. sei, Pastor Wilson e Pastor Fábio, eu não sei se eu posso falar que Pastor Deus manda Júnior. crises, Pastor Júnior. I cannot say that, you Eu know. não posso falar isso. That God sent a crisis to your life. Deus mandou uma crise para I a don't sua see vida. that Eu não vejo happening, isso. you know. Eu não vejo isso acontecendo. Because our God is a God Porque of o nosso mercy Deus é um and Deus de love. misericórdia e de amor. I think that it broke his heart see in us suffering crises and crises Eu acho and que crises. quebra o coração de Deus quando Ele vê crises na nossa vida. Because that is not what we were meant for. He wants something better for Porque não é you. isso que para nós fomos feitos. Ele quer algo melhor para as nossas vidas. But sometimes we do not give up on crisis. Mas às vezes nós existimos durante o período de crise. Blaming God for that. E you know. nós culpamos Deus por isso. The king here blamed Elisha, O rei aqui culpou Eliseu. and after that he blamed God for that. E depois ele culpou Deus por isso. When we enter this chapter 7, Quando nós entramos no capítulo de número 7, oh, things start to change as coisas começam a mudar. in a supernatural way. Numa maneira sobrenatural. When we read the first verse of chapter 7, Quando você lê o primeiro verso do capítulo 7, de 2 Reis 7, versículo 1, it says, Then Elisha said, ele falou, então disse Eliseu: Listen to the word of God. ouvi a palavra do Senhor. The Lord says, Assim diz o Senhor: Tomorrow about this time, amanhã, quase a esse tempo, a basket of fine flour uma medida de farinha will be sold for 1 piece of silver haverá por um ciclo in the gate of Samaria. nas portas de Samaria, And 2 baskets of barley will be sold for a piece of silver. e 2 medidas de cevada por um ciclo de prata. This was
Now God's intervention is starting to happen in the Aí, middle agora of the nós crisis. começamos a observar a intervenção divina no tempo de crise. The king went to Elisha to kill him. O rei foi até Eliseu para matá-lo. But despite of the lack of faith from the king, Mas mesmo tendo o rei falta de fé, the word that he received from God through Elisha a palavra que ele recebeu do Senhor através da vida de Eliseu was a word of miracle. foi uma palavra de milagre. He said, tomorrow, Ele falou, amanhã, about this same time, mais ou menos na mesma hora, like 1 ton, a kilo de farinha, how to say? like 2 pounds of 2 flour. pounds of flour Yeah. will be that cheap. Estará no preço, será barato, And acessível. remember that in the same day, E lembre-se the que no mesmo donkey's dia, head, que a cabeça do jumento it was 80 pieces of silver. custava 80 moedas de prata. Man, do you think God does not understand anything about economy, Você acha que right? Deus não entende nada de economia, né? The inflation was high. A inflação estava super alta. And Elijah is saying that the following day, E Eliseu estava falando que no dia seguinte, the inflation will be down. a inflação estaria baixinha. That you could not even compare. Que eles não poderiam nem comparar. But this is the God that we serve. Mas esse é o Deus que nós servimos. Amém. He does miracles. Ele faz milagres. From one day to another, De um dia para o things outro, can change. as coisas podem mudar. It doesn't matter how hard is it for you today. Não importa o quão difícil seja para você no dia de hoje. Tomorrow, Amanhã, you will be dancing on your new blessing. você estará dançando sobre a sua nova bênção. Today you are crying, Hoje você pode estar chorando, but tomorrow you can be dancing. mas amanhã você pode estar dançando. Man, this... What I learned here for you to take note. O que eu aprendi aqui para que você possa notar. God always follow His time, Deus sempre segue o seu tempo. and His time is perfect. E o seu tempo é perfeito. For us, it seems that it will never end. Para nós parece que nunca terminará When we are in Christ, right? quando nós estamos em crise. But God has the right date Mas o Senhor tem a data certa to send the blessings. para mandar as bênçãos. But what happened when we follow reading? Mas o que acontece quando nós Verse seguimos a 2. leitura no versículo número 2? The officer that was assisting the king, O capitão pelo qual assistia ou ajudava o rei it said to the man of God, falou para o homem de Deus: that couldn't happen even if the Lord opened the windows of heaven. Eis que ainda se o Senhor fizesse a janela dos céus, poderia fazer isso? Read again, please. Claro. Eis que ainda que o Senhor fizesse as janelas no céu, poderia fazer isso? Look the lack of faith, the lack of confidence, the lack of vision, the lack of understanding Veja a falta de visão, a falta de entendimento in this sentence. nessa sentença. Because this man was able to see only the circumstances that he was living. Porque esse homem só conseguia enxergar as circunstâncias pelo qual ele se encontrava. He could only see the crisis. Ele só conseguia enxergar a crise. So when he heard about blessings, Então, quando ele escutou sobre bênçãos, he refuses that. ele recusou. And he says, that couldn't happen. Ele falou assim: isso jamais poderia acontecer. Even if the Lord opened the windows of heaven. Mesmo que Deus abra janelas do céu. And aqui there's something that we need to learn. E existe algo aqui que nós devemos aprender. Never doubt that God can open windows and doors to change your crisis with miracles. Nunca duvide que Deus pode abrir as portas e janelas no seu tempo de crise e te dar um milagre. Never doubt that. Nunca duvide disso. Never doubt that God can change your E circumstances. nunca duvide que Deus pode mudar as suas circunstâncias. Nothing is so hard for Him to change. Nada é tão difícil para Deus que Ele não possa mudar. And this is when
we need to understand that E é isso que nós devemos entender, times of crisis que em tempos de crise become opportunities for miracles. tornam-se oportunidades para milagre. And when I see that E quando nós vemos isso, as a way of positioning myself, como nós vemos essa oportunidade como uma oportunidade de posicionamento, I understand. eu entendo, Looking through every crisis that I'm going through, olhando por todas as crises que eu estou passando, each one of them que cada uma delas is an opportunity for a miracle. é uma oportunidade para um milagre. I would dare you to count your crises. Eu gostaria de te desafiar para que você contasse as suas crises. How many crises? Quantas crises? Now put the lenses of the faith Agora ponha as lentes da fé and look to your crisis. e olhe para as suas crises. Oh, miracle one, Oh, milagre miracle two, milagre miracle dois, three, milagre miracle três, four, milagre miracle quatro, five, milagre miracle cinco, six. milagre 5. This is the way the heavens works. E é dessa maneira que os céus trabalham. This is the way our God É works. dessa maneira que o nosso Deus trabalha. Every little crisis that you are going through Todas as crises que você está passando is an opportunity for a miracle, é uma oportunidade para um milagre, for a testimony. para um testemunho. Because you can say, I was there, Porque eu posso falar, eu estava lá and yesterday it was e terrible, ontem foi horrível, but today is a blessing. mas hoje é uma bênção. Because God changed Porque that. Deus mudou a circunstância. Remember what I said in the beginning. Lembra aquilo que eu falei no começo? This is not only about a new message. Isso não é sobre uma nova série de It's mensagens. about a mindset for our church. É uma mentalidade para a nossa igreja. I was recently speaking to my brother in Brazil. Recentemente eu estava falando com meu irmão no Brasil. And sometimes we are led like to share our problems, right? E às vezes nós não dividimos os nossos problemas. Oh, I'm having problem in this Problemas com isso and e this. com aquilo. The landlord is raising the price of the rent. E o dono do imóvel está aumentando o preço do meu aluguel. This is happening like this Isso está acontecendo assim and like that. e desse jeito. And my brother, E meu irmão, he lives in Rio de Janeiro. ele mora no Rio de Janeiro. He just said something that I didn't expect. Ele me falou algo que honestamente eu não esperava. I was giving him, Bruno, a list Bruno, eu estava dando para ele uma of my lista crises, right? dos meus problemas. Things that you do with your brother. E não, coisas que você faz com seu irmão. Omar, he just said to me, Omar, ele me falou: I know that you guys live through miracles. eu sei que vocês já passaram por No, milagres. you live through Oh, miracles. vocês vivem nos milagres. Em milagres. He just said that to me. Ele falou isso para mim. I know that you guys just live through miracles. Eu sei que vocês vivem em milagres. Paul, I was forgetting that. Eu estava esquecendo disso. It was such a simple sentence. Foi uma palavra, uma frase tão simples. Because when I look back, Então, quando eu olho para trás, if I consider se eu considerar only a little bit more than 5 years, um pouquinho mais de 5 anos, what happened with me and my family o que aconteceu comigo e com a minha família, that allowed me to come here, que me permitiu para que eu viesse para cá, to arrive in this para country, chegar nesse país, 8th of July 2018. em julho 8, 2018. I will list a lot of miracles. Eu experimentei muitos milagres. Recently, I had the opportunity to have Recentemente tive a oportunidade de ter Miss parents in my house, os pais da Miss na minha casa. and we were at the balcony, E nós estávamos na sacada, being beaten by the mosquitoes. sendo mordidos pelos mosquitos. But I was sharing with them Mas eu estava dividindo com eles what happened to us to come here. o que aconteceu conosco para que nós viéssemos para cá.
And there's one miracle after Foi another. um milagre One atrás do miracle outro, um after milagre another. atrás do outro, um milagre atrás do outro. Why do we forget that? Por que nós esquecemos isso? But thank God for Mas His graças a Holy Deus Spirit, pelo seu Santo Espírito, because He reminds porque us. Ele nos lembra. And He says, I am the God of miracles. Ele fala que Ele é o Deus do milagre. I am the God that open Eu windows. sou o Deus que abre Doors. janelas, portas. I will be very quick to resume, Eu vou resumir de maneira rápida, just for you to understand. para que você possa entender. Okay, right after those words from Elisha, Depois dessas palavras de Eliseu, when you keep reading the chapter 7, quando você continua lendo o capítulo 7, you will find 4 leprosy men. você encontrará 4 homens leprosos. They could not live inside the city. Eles não podiam viver dentro da cidade. They were outside the city. Eles viviam fora da cidade. They were suffering even more. Eles estavam sofrendo ainda muito mais. And they start talking one to each E eles other. começaram a conversar entre eles. Okay, Ok, we are about to die. nós estamos prestes a morrer. If we stay here, we die. Se nós ficarmos aqui, nós morreremos. If we enter the city, we die. Se nós entrarmos na cidade, também morreremos. So we will die anyway. Então, nós vamos morrer de qualquer There is maneira. no any hope for Então, não us. existe nenhuma esperança para nós. We are leprosy. Nós somos leprosos. We have been Nós abandoned. somos abandonados. We cannot get close to people. Nós não podemos nos aproximar de pessoas, Not even our own family. nem mesmo da nossa própria família. Let's go to the Syrian camp. Vamos para o acampamento dos sírios. Maybe we surrender ourselves. Talvez nós vamos nos entregar. And let's see what will happen. Vamos ver o que vai acontecer. If they kill us, we Se are eles nos dead matarem, anyways. nós estamos mortos de qualquer maneira. So they decide to do that. Então eles decidiram fazer isso. 4 leprosy men, 4 homens leprosos, completely abandoned by the city. completamente abandonados Forgotten by pela the cidade, city. esquecidos pela cidade. No one give any value for them. Ninguém dava nenhum valor a eles. The 4 guys just go to the camp. Esses 4 homens foram para o acampamento. Hello, Hey, we surrender. nós nos entregamos. Please don't shoot Por us. favor, não atirem We nós. don't have any Nós não guns. temos nenhuma arma. We surrender. Nós nos entregamos. Know what they find? Você sabe o que eles encontraram? Nothing. Nada. There was nobody there. Não tinha ninguém lá. No one there. Ninguém estava lá. Thousands of people were there. The Milhares de army. pessoas estavam lá. The army was 1,000 of soldiers. Eram milhares de soldados. Fabio, no one was there. Fábio, ninguém estava lá. And they entered the first tent. E eles entraram na primeira tenda. They find food. Eles encontraram comida. They find cell phones, Encontraram telefones celulares. TV. Televisões. The fridge was full. O frigobar estava cheio. There drinks for them. E tinha bebidas. Cold water. Água geladinha. And then they find everything. They start eating. Eles encontraram tudo e começaram a comer. Chando, there was no one there. Achando, não tinha ninguém lá. They go to the second E tent. eles foram para a segunda tenda. No one there. Ninguém lá também. The same A situation. mesma situação. Man, this is crazy. Então isso é uma loucura. The guys forgot even the dollars. Eles Oh, esqueceram look how aqui. many dollars are Tudo here, aqui, os man. dólares aqui, olha os They left dólares. everything. Deixaram tudo para trás. And they start to rejoice. Então eles começaram a se And suddenly alegrar. they say, oh, E começaram a falar. this is not fair that only we Isso não é 4 justo stay. que só nós venhamos here. a aproveitar disso. If only we stay here, we may be struck by God. I don't know. Se ficarmos aqui, talvez possamos ser punidos por Deus. Vamos voltar para a cidade. They said, let's go back to the city. Eles falaram, vamos voltar à cidade. And when they go back to the city, and they shout to the walls, E eles gritaram para os muros: hey people, pessoas, amigos, there's nobody in the camp of Syria. não tem ninguém no campo dos sírios. Everybody left. Todos fugiram. And there's plenty of food and gold and everything. E tem muita comida e ouro. Let's go there and have what we need. Vamos lá e pegar as coisas que precisamos. And initially they didn't believe in them. Inicialmente eles não acreditaram. So the king said, O rei falou. Pode. Tá funcionando.
So the king said, Então o rei falou: oh, let's send some soldiers at least. vamos mandar então primeiro os soldados. Let's see, maybe this is a trap. Talvez isso seja uma armadilha. Yes, thank you very much. Obrigado. So they were kind of suspicious about the Então circumstance. a princípio ele estava um pouco suspeito dessa situação. And he sent the people there, E ele mandou então as pessoas lá. and the soldiers start following a track. E os soldados começaram a seguir uma trilha, And rastros. in that track, E naquela trilha, they found clothes. eles encontraram roupas. Everything was left Todas behind estavam coisas deixadas para trás. because the Bible says, Porque a palavra fala in the night before, que na noite anterior God Deus made a sound. fez um som. They heard a sound Eles escutaram um som like a huge army como um exército grandioso that was getting close to them. que estavam se aproximando deles. So they said, oh, the king of Israel, Eles pensaram, o rei de Israel, he called for some backup ele pediu por ajuda from the Egyptians dos egíptos, and others, de outros, and they are coming to kill e eles us. estão vindo para nos And they matar. ran to E save eles their lives. correram, fugiram. And the despair was so great that they left everything behind. E o medo era tão grande que eles deixaram tudo para trás. So the crisis struck them back. Então a crise os atacou. And they run. E eles correram. And because of that, E por everything causa was disso, there. tudo foi deixado para trás. A lot of food, Muita comida, gold, ouro, silver. prata. So when the soldiers returned, Quando os soldados voltaram, say, hey king, that is true. ei, é There is verdade. nobody there. Não existe, não tem ninguém lá. So the king made a decision Então o rei tomou uma decisão. and he said, okay, Tudo bem, let's organize here, people. vamos nos Okay, organizar. let's make ok? a line. Vamos fazer uma linha, Not uma fila. everybody will go at the same time. Não todos nós iremos ao mesmo And tempo. remember that guy that said that even if God opened a window, that você- thing could not happen. E você lembra que aquele capitão falava que mesmo que Deus abrisse as janelas do céu, isso não aconteceria? The king put him as the responsible for the gate. O rei o colocou como responsável do portão. Okay, you must hold the people here. Você deve segurar, controlar as Okay, these pessoas. people that is hungry for more than 3 months, Essas pessoas que estão famintas and por that mais de 3 know meses. that everything is free E, there. e sabem que tem muitas coisas que Hold the lavra lá. gate. Let's Segure o portão. let's control the mass. Vamos controlar a massa. And know what happened? E você sabe o que aconteceu com ele? The people go over him and over the gate. Ele They foi- put it down, O povo puxou o portão e ele foi pisoteado. and he died. E ele morreu. Exactly the same words that he heard from Elisha. Baseado nas mesmas palavras que ele escutou de Eliseu. You will see the blessing, Você verá a bênção, but you will not eat the mas blessing. dela não comerá. Yeah, I need to remember that. Lembre-se disso. If you don't believe, Se você não acredita, não acreditar, when I don't believe, quando eu não acredito, the miracles are happening around me, os milagres estão acontecendo em minha volta, but I cannot taste the miracle. mas eu não posso saborear I o cannot milagre. prove the Eu miracle não posso provar o milagre, because I don't believe. porque eu não acredito. So they are being blessed. Então eles estão sendo abençoados. Everybody is being blessed. Todos estão sendo abençoados. Why not me? Por que não eu? Do you believe? Você acredita? Do you believe? Você acredita? I believe that our God is the God of Eu miracles. acredito que o nosso Deus é o Deus de milagres. I challenge you from this day on Eu te desafio desse dia em diante to look to every crisis that you may go through para que você olhe por todas as crises que você já passou, que talvez irá passar, with heaven's perspective, mas através da perspectiva dos céus, because there's no crisis in heaven. porque não existe crises no céu. And remember that we have been seated with Christ, Lembre-se que nós estamos In sentados higher com places. Cristo em lugares so He maiores. already took us
and put us with him. Então ele já nos trouxe e nos colocou sentado com ele. So I can believe because of that. Então por que eu não tenho que acreditar por causa disso? Posso acreditar Eu posso acreditar por causa disso. that whatever the crisis I may go through, Não importa as crises que eu passe, he will be with me. ele estará comigo. He will be taking care of Ele me. estará cuidando de mim. And even the situation is very hard today, E mesmo que a situação seja muito difícil no dia de hoje, it can be completely different tomorrow. pode ser completamente diferente amanhã. Maybe you enter here now, Talvez você This entrou morning- aqui hoje, essa manhã, and your heart no is seu coração está suffering, sofrendo, but you can leave this place completely free, mas você pode sair desse lugar completamente livre. taking with you the blessings that you are waiting for. Leve consigo as bênçãos que você está esperando. You know, there's different levels to face crisis, and Existem diferentes níveis de como encarar uma crise. I want to mention two more. Eu gostaria de citar dois mais. One is from Apostle Paul, Do apóstolo Paulo, when he says in 2 Corinthians 12:10, quando ele fala em 2 Coríntios 2:10. that is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I'm weak, then I am strong. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, as injúrias, necessidades, perseguições, angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. When I understand that, things changes. Quando eu entendo isso, as coisas mudam. I'm weak because there's nothing that I can do. Eu sou fraco porque não existe nada que eu possa fazer. I'm weak because there's no option for me. Eu sou fraco porque não existe opção para mim. But I am strong because God can. Mas eu sou forte porque Deus pode. He can, Mauro. Ele pode, Mauro. It changes things. Rosinha, As coisas mudam. Monique, it changes when I understand. muda quando eu entendo. Okay, son, you finally understood, Paul. Filha, você finalmente There's entendeu. nothing you can do by Não yourself. existe nada que você possa fazer com a sua Now própria you can força. bring your problem to me Traga and o seu put it in problema para my mim, hand, coloque and em minha you mão, will see what I e will do. você verá o que eu farei. Give up on your crisis. Desista da sua crise. Put them away. Tira para fora. Give up on them. Desista delas. Put them in the heart, in the hands of Lord, Coloque ela no coração e nas mãos de Deus. and He will handle this situation. E Ele lidará com a situação. And the second thing that I want to refer to end. A última coisa que eu gostaria de referenciar para terminarmos. I was talking to Pedro yesterday. Eu estava falando com o Pedro ontem. And I said to him, E eu falei para ele. let's meet together tomorrow in the church, Vamos nos encontrar amanhã na igreja. and we will be celebrating God. E nós estaremos celebrando ao Senhor. Despite of the circumstances that we are going through, Não importa a situação que nós estamos passando. we will be celebrating God. Nós estaremos celebrando ao Senhor. Because if we only celebrate God Porque se nós apenas celebrarmos a Deus when everything is fine, quando está tudo bem, we are not celebrating God. nós não estamos celebrando Deus. We are worshiping the blessings, Nós estamos The blessings. celebrando, adorando as bênçãos. not the one who gives the blessings. Não aquele que dá a bênção. If you can only worship God Se você somente pode adorar a and Deus celebrate God e celebrar a Deus when you're fine in every quando area in você your está life, bem em todos os aspectos da sua vida, you're not really worshiping God. você não está, na verdade, adorando a Deus. The true worshiper O verdadeiro adorador worships God adora ao Senhor, despite the circumstances. não importa a circunstância. It doesn't matter what happened to you, you keep praying, Não praising. importa o que aconteceu com You você, keep você worshiping. continua adorando, você continua louvando. Yeah, that's why I like Habakkuk 3:17 through 19. Abacuque 3, de 17 a 19.
Though the fig tree does not bud and there is no grapes on the vines, Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, though the olive crop fails and the fields produce no food, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. The sovereign Lord is my strength. O Senhor soberano é a minha força. Can you say that? The sovereign Lord is my Você strength. pode falar isso? O Senhor The soberano é sovereign minha Lord is força. my O strength. Senhor soberano The é minha sovereign força. Lord is my O strength. Senhor soberano é minha força. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on the heights. Ele torna os meus pés firmes como a corça para que eu possa andar em lugares altos. It doesn't matter what happens to you. Não importa o que aconteça com você, Worship the God. adore ao Senhor. It doesn't matter the crisis that you are going Não through. importa a crise que você esteja passando, He can open windows and doors Ele pode abrir portas e janelas to show His mercy, para mostrar o seu His misericórdia, a sua fidelidade, His love, o seu amor, His care, o seu cuidado, and turn your crisis into e miracles. tornar a sua crise em um milagre. Let's please stand up. Por favor, vamos nos pôr de pé. If you are living a moment of crisis right now, Se você está vivendo um momento de crise agora and mesmo, you can have that changed, e você pode ter isso mudado, I want to invite you to come up front. eu gostaria de convidar para que você venha We até wanna aqui pray à over frente. you. Nós queremos orar por você. And this is a prayer of faith Isso é uma oração de fé. where you say, I give up on my crisis E você vai falar: eu vou desistir da minha crise. and I receive the miracle now. E eu vou receber o milagre agora. I give up on my crisis Eu desisto das minhas and I crises. receive the miracle. E eu recebo o milagre. I believe in God of miracles. Eu acredito no Deus de milagres. I believe. Eu acredito. I believe. Eu acredito. He is here to change your situation. Ele está aqui para mudar a situação. He will prove that He can change your circumstances. Ele pode provar que ele pode mudar as circunstâncias. So raise your hands wherever you Levante are. as suas mãos aonde que você